Salve, galera, muito boa noite. Deixa minha música aqui. Salve, salve, galera que já tá entrando aí. Muito boa noite para todo mundo. Estamos começando mais uma live aqui no Insta do Espaço Vida em Movimento. Sejam todos muito bem-vindos, os que já estão entrando. Enquanto a galera vai chegando aí, eu vou fixando o nosso comentário aqui na live. Eu vou fixar aqui o tema da live, a arte da comunicação. Publiquei. Vou fixar ele aqui para mim, para quem for chegando também ver o tema da live. Bastante gente entrando já, que legal. Assinando aqui para quem eu chego. Gente, olha só. Para quem não me conhece, claro, meu nome é Douglas, sou um dos fundadores do Espaço Vida em Movimento. E hoje eu vou estar conduzindo uma live com uma convidada muito legal, que é a Marliese. Que ela é fã, inclusive, ela já está assistindo aí, daqui a pouquinho eu já vou chamar ela. Deixa eu baixar um pouquinho mais minha música aqui. Só antes de chamar ela, já vou pedindo para vocês aqui, então, explicando, na verdade, as formas de que vocês podem participar da live. Sempre gosto de trazer isso, que quanto mais vocês participam, mais bacana se torna a live, porque daí não é só a gente conversando aqui, mas é a gente criando e conversando com vocês também através dos comentários. Então vocês podem comentar aqui embaixo tem, deixa eu ver aqui, tem uma caixinha onde vocês podem comentar ali, vocês podem compartilhar as situações, te trazerem dúvidas em relação ao nosso tema de hoje. Então vocês podem participar por ali. Uma outra forma que vocês podem participar e que pra gente é super interessante é aqui tem um aviãozinho, então vocês podem encaminhar essa live para outras pessoas também assistirem. Então pessoas que vocês gostam, pessoas que vocês entendem que seria interessante que elas ouvissem sobre o tema de hoje, que é sobre comunicação. Então vocês podem encaminhar para elas também. E aqui no cantinho, nesse cantinho aqui, tem os coraçõezinhos que vocês podem também ficar apertando por ali, que daí além do Instagram entender que a live está sendo relevante e ele entregar para mais pessoas, deixa a nossa tela aqui muito mais bonita e a gente se sente muito mais amado de ver tantos coraçõezinhos subindo ali. Então, dito isso, explicado então as formas como vocês podem interagir. E claro, de novo, vocês podem interagir a qualquer momento, a gente não precisa liberar um momento para perguntas, a qualquer momento vocês podem compartilhar situações ali, que conforme a live vai rolando, eu vou trazendo, compartilhando as participações de vocês, para que também a Marliese possa estar nos ajudando. Dito isso, sem mais enrolação, vou chamar a Marliese aqui, que é a nossa convidada de hoje. Deixa eu achar ela aqui. Marliese tá aí para participar com a gente. Enquanto isso, vamos compartilhando, gente. Vamos compartilhando, que a gente aí tem 4 minutinhos já de live. A gente vai começar com 8, sim. Olha ali. Boa noite, dona Marliese. Boa noite, tudo bom, Douglas? Tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu arrumar minha câmera aqui, que live de 2 é sempre um mistério, né? Eu ajeito a câmera e quando eu apareço, metade da minha cabeça tá cortada. Prontinho, beleza. Gente, então essa, para quem não conhece, é a Marliese. Eu vou apresentar ela rapidamente aqui, depois ela vai se apresentar melhor. Que ela é a nossa fono lá do espaço. Das partes que eu posso apresentar com mais propriedade. Ela é a fono do espaço e tem a gargalhada mais gostosa que eu conheço. Então, vocês vão ouvir em algum momento. E é a gargalhada mais gostosa, é a melhor gargalhada que vocês podem ouvir. Então, é um dos principais atributos da Marliese, é essa gargalhada dela. Mas, Marliese, boa noite. Eu vou pedir que tu te apresente melhor para quem tá te conhecendo, para quem tá chegando aí na live. Legal, mas já adorei a forma que tu me apresentou. Acho que é isso, é essa alegria e o sorriso que a gente tenta transmitir para as pessoas e trazer junto com a gente a alegria de viver mesmo, né? Exatamente. E como o nosso espaço diz, vida em movimento. E isso não nos falta, nem vida nem movimento, graças a Deus. Exatamente.
E é muito bom estar aqui, né? Conversando contigo dessa forma. É a primeira vez que a gente se fala assim, né? É E verdade. fico muito feliz também de ver tantas pessoas queridas que estão chegando aí para Uhum, acompanhar conosco. Um tema que é extremamente relevante, entendemos assim, né, Douglas? uhum, Que já me acompanha durante alguns anos nessa caminhada. Então, para quem não conhece, né, o meu trilhar profissional, eu sou uhum, fonoaudióloga, formada há mais de 20 anos. Também sou especialista em atendimento educacional especializado e psicopedagogia clínica institucional. E atuo na área da gestão já há alguns anos também. Há 6 anos eu estou na direção da PAI de Ivoti, que uhum. tem o meu orgulho, o meu respeito e que eu admiro muito o trabalho de toda a equipe. Assim, é uma honra e uma responsabilidade representar essa equipe também, né? Mas hoje poder falar um pouquinho da minha paixão, que é a fonoaudiologia, que é a comunicação, né? Justamente o nome que nós escolhemos para esse momento, né? A arte da comunicação, a beleza da comunicação, o encantamento e dali a gente poder realmente conversar, né? Então fiquem Uhum. muito à vontade de fazer as suas perguntas. Também, se depois desejar, né, a live vai ficar disponível, mas também nós estamos disponíveis Sim, para sempre. conversarmos sobre isso em outros momentos, enfim. Estamos aí para bater esse papo nessa noite. Sim. E, gente, para quem não sabe, que nem a Marlese trouxe ali, a questão que ela já tem uma bagagem bem ampla, assim, na lógica do trabalho com a comunicação, né? Inclusive, a gente já criou algumas atividades juntos, né, Marlese? Alguns grupos, algumas palestras, e a gente Sim. já fez algumas ações juntos, aí em lógicas, claro, tu dentro Uhum. da tua, eu dentro da minha, mas áreas que se Sim. complementaram, que surgiram trabalhos bem legais. E eu acho que hoje a gente Sim. poder estar aqui trazendo, acho que um pouquinho da visão de cada lado, assim, da lógica da comunicação é bem bacana. E que nem tu falou, a gente está sempre à disposição pós-live, né? Depois que a live Isso, acabar, a gente exatamente. permanece à disposição de quem quiser. Mas é interessante, que nem eu falei no início, que as pessoas tragam, compartilhem situações, dúvidas, experiências, para que a Uhum. gente possa criar o conteúdo que seja mais próximo daquilo que a gente possa ajudar as pessoas que estão nos assistindo hoje. Sim. Mas para a gente Isso. começar, Marlese, eu queria já de cara te fazer uma pergunta, porque eu trabalhei então esse tema comunicação numa live alguns dias atrás, voltada para o meu público. Uhum. É um público mais de empresas, de negócios, Uhum. então a comunicação Sim. mais numa lógica de comportamento, do relacionamento, de como melhorar essa conexão entre as pessoas, né? Mas eu queria te perguntar, a Carol mesmo comentou, os Os exercícios são exercícios, ótimos, né? Não tem depois a como gente esquecer faz os algum. exercícios. Mas enfim, eu não demonstro, né? Eu não vou demonstrar os exercícios. Mas enfim, já aproveitando o gancho também da Carol dessa lógica dos exercícios em si. Como um profissional da área da fonoaudiologia entende a comunicação, como ele explica a comunicação, como um profissional da fonoaudiologia explica a comunicação. Importante a gente pensar que a comunicação ela se dá desde a primeira infância. Se nós pensarmos assim, a criança enquanto ela está ainda no útero materno, o aparelho auditivo dela já está se formando, né? No final da gestação já está formado, então a criança já escuta enquanto está na barriga da mãe. Então, além dos sons do próprio corpo da mãe, ela já começa a ouvir sons que são do ambiente, embora numa frequência, de uma forma diferente, mas ela já escuta. Tanto que, às vezes, quando uma voz, né, seja o pai, seja a avó, alguma pessoa que convive mais com a gestante se aproxima, o que a criança faz? Começa a dar uns chutinhos, né? Tu Uhum. e a Rafa devem ter vivido muito isso, né? Sim. Às vezes dá Porque, saudade. né, e é gostoso, assim, porque se mexe, é muito legal, assim, começa a Uhum. falar e a criança começa a se mexer. Então, isso já é uma comunicação. De Uhum. uma certa forma, a gente pode entender que sim, porque ela está correspondendo. Não é a comunicação que nós entendemos depois de um emissor e o receptor, né? Uhum. Mas é de um emissor. Porque eu gosto muito de a gente pensar assim.
se nós falarmos da comunicação, a gente está falando para todos os ciclos da vida. Porque a gente se comunica desde então do bebê até a velhice. E isso é lindo, porque a comunicação ela também vai mudando conforme a gente muda. O tempo de vida que nós estamos, né? Uhum. A forma. Um jovem falando é diferente de uma pessoa adulta, ele tem gírias, ele tem características da sua fala que são diferentes. E Uhum. daí, então, a comunicação, ela consegue englobar tudo isso. E a Uhum. riqueza da comunicação, eu preciso ter o outro para me comunicar. Sim. Acho que esse é o ponto principal. Para que eu realmente estabeleça uma comunicação, eu preciso ter o Uhum. emissor e o receptor. E daí, a gente pode começar a pensar, como eu falei antes, assim, que a gente pode pensar no ciclo da vida, vamos pensar uma criança. O desejo que ela possa ter de comunicação vai passar pelo desejo do adulto de se comunicar com ela. E Uhum. daí a gente pode trazer para a vida toda. Eu vou falar se eu tenho quem me escute. Daqui a pouco eu sou um adulto extremamente tímido, mas quando eu estou próximo das pessoas que eu gosto, que eu me sinto à vontade, eu também me sinto mais à vontade para falar. Uhum. Então a comunicação é essa beleza, né? Ela Uhum. vai englobar e a comunicação ela pode ser tanto verbal, que é isso que a gente está fazendo agora, como não verbal. Uhum. O olhar, a expressão, e daí a gente vê agora nesse momento de pandemia, né? Isso eu estava falando ainda esta semana, o quanto as máscaras elas fazem com que a gente se retraia, de certa forma. Porque a gente perde na riqueza da expressão, do olhar, quando, embora a Uhum. gente esteja aprendendo muito, né, a sorrir com os olhos, e a Sim. gente percebe quando a pessoa está com a máscara, mas se ela está sorrindo ou não. Então, a gente vai se adaptando, e o ser humano tem isso. Ele é Uhum. extremamente adaptável e tem essa capacidade. E no Sim. momento que a gente vai desenvolvendo mais essa resiliência de, bom, são situações às vezes adversas e como que eu vou me colocar nesse lugar? Então, a gente vai, através da comunicação, através da interação com o outro, também construindo este espaço, né? E eu fui Uhum. falando ali de fala, de linguagem, acho que é bem importante a gente pensar, né? Será que linguagem, fala, voz, comunicação é tudo a mesma coisa? Sim. Não é, né? A gente já responde, não é. Não é a mesma coisa. Porque se nós pensarmos assim, a linguagem eu preciso ter um aparato, né? Eu preciso que o meu cérebro também esteja preparado. Eu tenho áreas no meu cérebro que são responsáveis pela linguagem compreensiva e pela linguagem expressiva. Então, precisa ocorrer também um amadurecimento cerebral para que essa informação seja, vou usar um termo decodificada, mas o que, que é isso? É a informação chegar, né? Porque se a gente pensar, vamos imaginar, e daí eu vou contar com a ajuda de vocês, tá? O som entra pelo nosso ouvido e ele, em questão de segundos, chega no cérebro, faz o processamento e a gente já compreendeu o que o outro está falando. Isso, claro, se eu não tiver nenhuma perda auditiva, se eu não tiver nenhum outro comprometimento. Então, é muito rápido esse processo. Uhum. Então, voltando, a gente precisa ter este aparato cerebral também, digamos assim, os hemisférios cerebrais, as áreas importantes do cérebro para que esta linguagem se desenvolva. E num tempo, né? A gente não espera que uma criança de 3 meses saia falando. Ninguém imagina isso, né? Uma criança de 3, 4 meses falando. Por quê? Porque a Olha, às criança vezes eu fico precisa com dúvida com a passar. Marina, tá? A Marina tem 2 meses e eu já tenho dúvida se ela não vai sair conversando daqui a pouco. Mas ela tem a intenção de se comunicar, e isso é o importante. Né? Sim. E é isso que é legal. Aquele blá blá blá, que as crianças vão brincando, esses sons que ela vai explorando, que ela se dá conta que ela consegue fazer, ela já começa a treinar o diálogo. Porque o que, que Uhum. acontece? A criança faz o som, né? Daí o adulto chega e diz para ela: Ah, tu tá conversando, me conta, o que que tu quer dizer? O adulto está significando aquele som para ela.
né? Vai Uhum. trocar a fralda. Vamos ver o que que tem aí nessa fralda. Será que fez xixi? Será que fez cocô? Tu tá dando significado para aquelas sensações e para aqueles momentos. Uhum. E a gente vê muito aquela fala, a gente chama de manhês, né? Que as Uhum. mães conversam, principalmente as mães, mas no geral os adultos, quando vão falar com criança ou de crianças, já fazem uma voz diferente, tem um movimento de corpo diferente. E Sei. isso é lindo, né? Esse é o manhês. E é importante, isso traz essa aproximação para essa linguagem, para esse mundo falante, né? Então, Uhum. é muito lindo. E a criança vai experimentando esses sons e ela vai brincando com esses sons, até que ela começa a se dar conta que esses sons têm um significado. Se eu fizer minha mãe ou alguém que está cuidando, que me conhece, sabe se eu estou querendo mamar, se eu estou querendo chamar minha mãe, se eu quero Uhum. mamam de comida. Então, tu começa a dar significado para aquilo que a criança está emitindo. Então, Uhum. a pergunta que tu fez lá no início, né? Quando começa a comunicação desde que a criança nasce? Antes, ela já ali pelos chutezinhos na barriga. E depois Uhum. ela realmente entra num processo de conversação. Sim. E uma coisa que eu acho bem legal a gente pensar também, né, Douglas? Quando a gente fala de crianças maiores, eu quero que a gente possa pensar em todos os ciclos, então a gente está falando dos bem pequenos, mas a gente vai passar para os maiorzinhos e chegar na idade adulta, né? Quando a Uhum. gente fala uma palavra e a gente pensa numa criança já maior, que já tem um vocabulário, que já está se apropriando, por exemplo, dos códigos também da escrita, a gente Uhum. acessa muitas coisas, né? E se a gente pensar num adulto, quando a gente fala uma palavra, vamos pensar assim, leão. Falei a palavra leão. Eu já imagino o bicho leão, eu imagino a palavra escrita leão, o som da palavra leão. Então, quantas áreas do meu cérebro eu já acionei no momento que eu falei essa palavra? Por isso também que a gente fala da questão da maturação cerebral. E Uhum. daí, uma dica que eu dou, assim, para os pais e para os cuidadores, né? E aí a gente fala em professores, né, de berçário, pessoas que cuidam daqui a pouco a avó ou uma tia, enfim. Evitem falar muito infantilizado com as crianças. Eu falei antes, tem o período do banhês, mas esse período ele precisa encerrar, porque Uhum. senão essa criança vai ter como modelo de fala essa fala infantilizada. E isso não é interessante. Vamos Uhum. pensar assim, se eu falo para a criança, ai, o au au para o cachorro, o brum brum para o carro, o a dedeia para a mamadeira. Ela vai Uhum. entender? Vai, só que vai chegar um momento, ela precisa saber os nomes do cachorro, mamadeira, porque senão ela vai ter dois trabalhos. Ela vai aprender a dedeia, né, ou o bibi, ou o au au, e depois ela vai ter que aprender o correto também. Uhum. Então, aquilo que às vezes parece que tu tá facilitando, tu tá dando um trabalho a mais para a criança. Sim. E se tu fala corretamente com ela, ela vai tentar aos poucos ir te imitando. Então, ela Uhum. vai chegando ao modelo de fala correto. E isso é Uhum. um ponto bem importante. Por quê? Se a gente pensar as etapas da aquisição da linguagem, né? Ela vai ter a sensação, sentir aquele som, percepção, perceber como que aquele som está sendo produzido, ela vai brincar com experimentando. Ela vai Uhum. elaborar a capacidade de reflexão sobre esses sons que ela está percebendo. Será que eu faço sempre o mesmo som? Será que eu faço sons diferentes? A Uhum. programação e a organização das respostas e da articulação. Para que essa emissão sonora ela realmente possa acontecer, ela vai precisar também da articulação, que é isso que a gente está fazendo. Né? E Uhum. isso é a fala. Então, a linguagem é o que eu preciso construir internamente para que eu Uhum. possa passar para a fala e fazer a emissão. Então, a gente vê que são caminhos diferentes. Então,
Por isso que eu volto assim, às vezes a gente pensa que é tudo a mesma coisa, né? Fala, linguagem e voz. Não, a linguagem é a construção que está no meu pensamento. Linguagem e pensamento, ela não é igual, não é a mesma coisa, mas elas andam muito juntas, né? Já Uhum. dizia Vygotsky lá, que não são caminhos muito próximos, mas não é o mesmo caminho, né? Mas eu Uhum. preciso ter, então eu preciso estar num ambiente rico que me proporcione interações positivas para que eu possa desenvolver a minha linguagem. E eu preciso brincar, experimentar os meus músculos realmente orofaciais, língua, lábio, bochecha, para que eu consiga fazer a pronúncia desses sons. E Uhum. daí, se nós pensarmos a questão da alimentação, fala-se tanto, né, da questão da amamentação. Ela é super importante não só para questões nutricionais, mas também para toda essa estimulação oral da criança. A Uhum. sucção, o posicionamento da língua vai fazer com que essa criança consiga amadurecer também os órgãos fonoarticulatórios. Que daqui a algum tempo, né, daqui a alguns meses, isso vai ser super importante para ela conseguir falar alguns fonemas. Porque eu preciso ter força nas minhas bochechas, na minha língua, nos meus lábios, para Uhum. eu falar, por exemplo, bola, mola, Uhum. né? Parece aquela boca mole, assim, que não tem força para falar. E realmente, pensa um músculo que não é trabalhado. Então, a Uhum. questão da alimentação está muito associada, porque uma alimentação balanceada também na questão das consistências faz com que a criança se desenvolva muscularmente falando, se preparando para a questão da fala. Uhum. Então, né, daí a gente consegue separar o que, que é linguagem, o que, que é fala e a voz. A voz é o som, é aquilo que ela vai produzir lá na laringe, lá na garganta e vai emitir. Uhum. Então, a gente consegue fazer esse apanhado, né, maior. E assim, a questão do desenvolvimento em meses, né? Isso é bastante relativo, mas existem muitos estudos. Porque às vezes as pessoas também perguntam, né? Ah, mas quando eu devo encaminhar o meu filho para a fono? Ah, alguns dizem, ah, lá pelos, assim, até os 5 anos ele começa a falar certo. A gente Uhum. questiona isso, nós fonoaudiólogos. Por quê? Porque existem o período de aquisição dos fonemas. O que, que são os fonemas? Os fonemas são os sons da nossa língua. Então, a gente tem um período para essa aquisição. Então, a gente pode pensar na questão ali de 1 a 3 meses, ela está prestando atenção. Com o passar dos meses, a gente já viu, né, sobre isso ali um pouquinho, ela vai amadurecendo e ela vai se dando conta, tendo o falante com ela. Então, o Uhum. modelo de fala é extremamente importante nesse período, porque é ele que vai dar também esse ritmo da criança. E Uhum. a fala, além de clara, né, ela precisa ser objetiva. E isso, de Uhum. novo, né? Por isso, assim, a comunicação é linda, né? E é tudo, porque a gente também, quantos grupos, às vezes, de adultos, qual é o problema? Quantos casais não brigam por falta de comunicação? Ah, eu não sei o que ele está pensando. Sabe que eu ouvi esses tempos, eu li, na verdade, de uma fono que também gosto muito, a Uhum. Débora, que ela colocou algo mais ou menos assim, que o óbvio tem que ser dito. Porque se ele não for dito, a imaginação se cria. E quando tu Uhum. começa, eu imagino que tu pensou aquilo de mim, eu imagino que tu quis me falar aquilo, tá, mas não é o que tu me falou. Então, precisa ser falado para a criança. A criança, Uhum. ó, a gente precisa se organizar, porque a gente vai sair, a gente vai fazer isso, 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 isso. A criança precisa participar disso. Algumas Uhum. decisões, ela também pode participar. Tem coisas, e daí a gente tem que separar, né? E daí isso é um assunto que vai longe. Mas qual é o papel do adulto, qual é o papel da criança? Quem é o adulto da relação? A gente brinca às vezes falando, né? Quem é o adulto dessa relação? E realmente, Sim. às vezes a gente quer deixar para que a criança escolha o que ainda ela não tem nem maturidade para isso. Porque a Uhum. maturidade vai, né? A gente viu ali que a gente já tem maturidade, inclusive neurológica, para conseguir falar, mas também precisa ter maturidade para assumir algumas coisas, né? E é Sim. muito interessante isso, porque a Uhum. gente precisa deixar cada um viver os seus papéis, né? Uhum. Viver o papel da criança, viver o papel do adolescente, viver o papel do jovem, viver o papel na vida adulta, o papel de pai, o papel de mãe, o papel de cuidador, o papel de professor.
né? Que a Uhum. gente não pegue pra gente o que não é nosso, mas que a gente possa tentar se investir da melhor forma possível daquilo que a gente está se disponibilizando a fazer, Sim. né? E se a gente está falando Uhum. de comunicação, que a gente possa realmente sim, estar inteiro nessa comunicação, ser realmente ouvinte, porque também eu preciso entender que a pessoa está com interesse naquilo que eu estou falando. Uhum. Senão, para que eu vou falar? Eu começo a falar, daqui a pouco a pessoa entra e me corta com um assunto que não tinha nada a ver. O que eu vou pensar? Não está interessado no que eu estou falando, então não vou mais Sim. falar. E é engraçado, né, Marlese, porque a gente começou ali falando do E a desenvolvimento da gente vai. comunicação. Oi? E a gente vai, né? E aí a gente vai, né? Ligar live com a gente, que tinha que ter pelo menos umas 3 horas, assim, pra gente poder falar com mais calma. Mas a gente estava falando ali da questão do desenvolvimento da comunicação da criança, né? E falou que nem a gente deu o exemplo da Marina de como desde agora ela já tenta, expressa muito eu digo, a gente fica um tempão conversando, às vezes eu não converso tanto com adultos quanto eu converso com ela, assim, né? Mas quanto a gente percebe nas nossas comunicações com pessoas, ah, ah, com adultos, e às vezes a gente pensa que com a criança tem que ser muito diferente, sabe? E Uhum. quando às vezes não precisa, né? Que nem tu falou ali a questão do falar as palavras com clareza, de falar as palavras corretamente. E a Romena até comentou ali a questão da filha dela, da Bárbara, de como a Bárbara já percebe as entonações, sabe? Então, Uhum. a entonação, né, e aquilo aí que a gente fala da questão da comunicação verbal e não verbal, né? O como se diz é Sim. às vezes mais importante do que tu diz, sabe? Então, a Uhum. entonação que tu fala, às vezes é muito mais Exato. importante numa comunicação do que tu de fato, do Sim. que de fato tu está falando, sabe? Porque tu Uhum. falar ali para a criança, filha, querida, não sei o que, de um jeito carinhoso, legal, é uma coisa, mas tu falar, filha, querida, não sei o que, ela vai achar que tu tá, Uhum. tu tá brigando com ela, mas tu tá Exatamente. falando palavras que teoricamente são carinhosas. Então, a questão da Sim. entonação e esses outros detalhes que são tão importantes quanto, de fato, o que tu está falando, né? Uhum. E daí isso me fez pensar quando a gente fala a questão de limites, né? Às vezes, a criança tem dificuldade em ouvir o não ou de entender o não. Será Uhum, que eu estou sendo claro o suficiente? Ou será que eu estou usando o não no momento certo? Porque também, se eu, no meu vocabulário é não, 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 não o tempo inteiro, uhum, e também pode, de certa forma, atrapalhar essa compreensão, né? E que, ou no momento pode, no outro momento não pode. Então a gente precisa uhum, ser coerente nisso, né? Às vezes tem, a criança fica insistindo que ela quer, por exemplo, jogar no videogame. Daí tu uhum, faz a combinação. Olha, durante a semana, tal horário, não, porque no dia seguinte tu tem aula e tal. Mas chega um dia que tu tá bem cansado do trabalho e daí tu pega e diz, tá, joga. Por quê? Porque tu não quer que a criança fique no teu ouvido perguntando, conversando. Daí tu deixa. Ou então, tá, vai jogar no celular. E outra, né, uhum, a gente está num momento que a gente está tendo que rever isso também. uhum, Porque antes a gente dizia, não deixa a criança com tanto acesso à tecnologia, ao computador ou ao telefone celular. Agora é o contrário, ela recebe as tarefas da escola pelo celular, ela responde pelo celular ou pelo sim, computador. Então, o diálogo é fundamental para que realmente essas combinações sejam claras e que elas possam realmente ser efetivas. Porque uhum. outra coisa, se a gente diz assim, a criança está lá pulando de um sofá para outro, né? Aquela coisa assim, ó, virando a sala de cabeça para baixo. Filho, não pula. Filho, não faz isso. Filho, a mãe já disse que não gosta. Isso é fala de quem está dando limite? Tu Chega a não ser uma precisa sair agonia. berrando, né? Eu já disse que não é para tu ficar pulando, sai daí. Também não precisa o outro extremo. Mas se tu falar Sim. de uma forma firme, né? Falar firme é diferente de tu gritar, é diferente de tu ser autoritário, mas ter Uhum, autoridade e cumprir. Olha, a combinação é essa. Qual é a combinação? Tu pode fazer isso?
A própria criança vai responder, não. Então, tu já sabe que não, nós já conversamos sobre isso, então agora chega. E eu não repito e tu vai vir para cá. E sustenta isso. Nossa, até eu ia Ah, te a obedecer criança tu tem que falando desse guardar. jeito assim, Marlese. Até eu obedeço. Não, tá bom, não brinco mais, É, não tá bom, faço. deixa assim, ó. Então, Até daí eu ainda tem o obedeço olho. desse jeito. É esse conjunto, por exemplo, a criança tem que arrumar a cama. Ah, eu já mandei arrumar, mas ela não arrumou. Não, só um pouquinho. Mandou ou não mandou? Vai na porta do quarto e fica. Não vou sair daqui enquanto tu não arrumar. Dá trabalho, dá trabalho. Criar filho dá trabalho, dá trabalho. Nunca a gente vai poder dizer que não dá. E o que é importante, a gente não delegar para o outro o que é da gente. Uhum. Né? A gente precisa assumir este papel de educador. Né? Nós estamos também mediando a formação, a construção junto desse sujeito, que vem com questões, sim, da sua personalidade, ela vai ter o seu jeito, mas o ambiente, ele também influencia. Ele não Uhum. determina, mas ele influencia. Uhum. Ô, E isso eu Marlese, acho que é. Fala. oi, conclui. Depois eu pergunto. Não, não. É nesse sentido, assim, o quanto essa questão do meio é super importante de nós pensarmos sobre isso, né? Uhum. Pois é, e isso é uma coisa que eu ia te perguntar, assim, nessa lógica e quando tu estava falando, assim, da questão do limite com a criança, eu ia te perguntar, a gente até também preparou ali na nossa, quando a gente estava montando o material, essa questão dessa lógica da influência dos fatores internos, né, que é a própria questão ali Uhum, biológica da comunicação e tal, e dos fatores internos e dos fatores externos, que daí é o ambiente, enfim. sim. Mas antes da gente entrar nessa conversa, eu queria te perguntar, a gente estava falando essa questão das crianças, né? De dar o limite, de falar com seriedade, da pessoa entender quando é brincadeira, quando é sério, quando está sendo mais rígido, enfim. Como essa comunicação com a criança agora vai afetar a forma como elas vai se comunicar no futuro. Porque, por exemplo, eu estou dentro de várias empresas e o que eu vejo são vários gestores, líderes, donos de Uhum, negócio com muita dificuldade em dar esse limite de uma maneira saudável, vamos dizer assim, que não é sendo uhum, grosseiro, que não é sendo uhum, ríspido, que não é sendo arrogante, mas é sabendo fazer combinações claras, que nem tu deu o exemplo ali, ó, a gente combinou isso, então é isso que vai ser feito, sabe? Então, uhum, saber falar sério ou às vezes usar da brincadeira para falar alguma coisa que tem às vezes o medo de falar sério, sabe? Então usa da uhum, brincadeira para ver como é que vai ser a reação da pessoa. Se ela levar a sério, diz, tô brincando. Mas tu fala, se a pessoa, tipo, tu usa da brincadeira para falar uma verdade que se sente desconfortável para falar de uma maneira séria, sabe? uhum, Então, a minha pergunta nesse sentido é como essas combinações bem feitas, como essa clareza uhum, do teu objetivo quando tu tá falando com a criança de que sim, é dar o limite, é ser sério, sabe? Vai facilitar a vida dela quando ela for um adulto e ela tiver que dar o limite para alguém, e ela tiver que ser séria com alguém. uhum. Excelente. Nos faz pensar muitas coisas, né? Inclusive, buscando na nossa memória quem são as pessoas com que a gente se relacionou e que memórias nós ficamos, inclusive memórias afetivas, né? Às Uhum, vezes a gente lembra da avó contando uma história, a gente lembra do pai ensinando alguma coisa, né? Alguém que tenha essa escuta, porque assim como a fala correta pode ser e vai ajudar muito no modelo, digamos, de fala, de pronúncia, o uhum, como eu me comporto também. Criar argumentos, eu poder defender, eu poder primeiro dar a minha ideia, expressar uhum, a minha opinião, depois eu ser ouvido quanto àquela opinião, ser levado em conta e, bom, se é possível ou não é possível e por quê. Né? A criança sugere, sei lá, ou ela quer ganhar um jogo tal, ou ela quer. Um exemplo muito, muito simples, assim, tá? Mas daqui a pouco, assim, a família não está com muitas condições financeiras
e a criança pede um brinquedo. Uhum. E daí a família não quer dar um não para aquela criança. Ah, né? Mas ela é pequena, não vai entender. A criança entende. Se tu chegar e disser, olha, neste momento eu não, a gente não vai ter como comprar esse brinquedo para ti, porque daqui a pouco, ele tá muito caro, então assim também a gente vai ter que juntar um tempo mais, porque tu já dá essa noção que não é sempre aquilo que tu quer que tu vai ter naquele momento. E que tem um Uhum. esforço. Daqui a pouco eu preciso juntar um pouco mais, trabalhar um pouco mais para conseguir. Então, esse é um ponto que já Uhum. é bem importante, assim, da criança se dar conta. Ela não é tudo que ela quer, não é as necessidades. Daí a gente poder pensar o que é necessidade e o que é vontade. E daí, de novo, a Uhum. gente tem adultos que não conseguem separar isso. Daí, aquela coisa, estou estressado, vou gastar, vou pro shopping passear. Mas daí tu cria um outro problema que depois estoura teu cartão de crédito. Né? Uhum. Porque talvez tenha sido aquela criança que não soube levar um não porque não ganhou o brinquedo que queria. E Uhum. que daí gritou, porque eu quero, eu quero, eu quero. E daí vem o que tu falou também, a coisa de como a gente ganha. Ela Uhum. grita e esperneia, daí o pai e a mãe, para não ficar constrangido e tal, vai lá e dá. Ela fez uma vez isso. Né? Tem mães aí, né? Tem várias mães nos acompanhando. Quando a gente não viu, né? Ou quem nunca teve uma cena de espernear no supermercado por causa ou de um salgadinho, um chocolate, um brinquedo, enfim, um carrinho. E o que Uhum. que tu fez naquele momento? Tu cedeu e deu para que a criança se aquietasse? Ou tu segurou ali, pegou a criança no colo e disse: "Vamos embora, acabou o rancho", né? Porque se tu cedeu a primeira vez ali, a criança chorou, esperneou, ganhou, ela vai descobrir que ela pode fazer isso e que ela vai Criou fazer um isso padrão, outras né? vezes. Ela cria um Criou padrão, o né? Se padrão. eu choro, eu ganho. E daí ela vira um adolescente que diz que eu também posso tudo. Meu pai e minha mãe me deixam fazer tudo. E daí ela chega no trabalho e acha que também vai fazer sempre tudo do jeito que ela quer. E não Uhum. é assim, né? O pensar coletivamente, ele precisa ser uma construção. Uhum. Aprender a ouvir o outro, a opinião do outro, a respeitar e talvez assim, olha, a tua opinião é legal, ela é boa. Só que vamos pensar, para a gente conseguir fazer isso, será que a gente dá conta neste momento? Né? Porque também tem isso. E daí isso eu acho que é a beleza de um gestor, por exemplo. O gestor, ele tem a ideia e a visão do macro. Enquanto às vezes a pessoa que trabalha em determinado setor, ela tem a visão daquele setor. Uhum. Ela não sabe, até porque ela não sabe o que está se passando exatamente no outro setor. E daí o gestor poder trazer para ela também qual é a realidade que estamos neste momento. Né? Não Uhum. estou falando agora momento pensando pandemia, estou falando no dia a dia de uma empresa ou no dia a dia de uma escola, onde daqui a Uhum. pouco assim, o professor lá da sala, da turma do segundo ano dá uma ideia. Mas a coordenadora pedagógica, a diretora, ela conhece também o perfil de cada um dos seus professores, ela conhece a dinâmica, as possibilidades, daqui a pouco até assim, bom, enquanto Secretaria de Educação, ou sendo uma escola privada, o que a mantenedora pensa sobre aquilo. Então, assim, mediar isto é Uhum. evitar conflitos. E mediar conflitos não é simples. Não. Porque justamente dá conflito quando as pessoas pensam diferente. E que bom, as pessoas não têm que pensar todas Uhum. iguais. Mas é um exercício para que tu consiga fazer essa mediação e essa ligação entre. Né? E passa Uhum. pela comunicação. Pode passar justamente assim, o dito que não foi bem dito. Né? Uhum. Deu a entender que, de novo, o óbvio precisa ser dito, porque o meu óbvio não é o teu. Porque depende muito do que eu tenho de recursos e de conhecimento sobre aquilo. Uhum. Né? Porque eu vou ouvir e vou ver sobre a minha ótica. E a minha, né? Se a gente pegar, por exemplo, vou usar aqui a minha caneca, tá? Tu Uhum. tá vendo o que da minha caneca? O antigo símbolo do espaço. Antigo louco. Não, é meu nome, é Marliese. Não. Sim, é Não. Marliese. Uhum.
Não. O meu lado é Marliese. Não, não. Meu lado é Marliese. Né? Então, dependendo do ângulo que tu olhar, tu vai pensar de uma maneira diferente. E se eu não te mostrasse, tu ia continuar achando que eu, né? Não, a Marliese tá louca. Que Marliese o quê? Só porque ela é a dona da caneca, ela acha que tá. E eu Sim, ia dizer, não, mas não é só o símbolo da vida em movimento. Né? sim, Então, isso é importante. A gente poder respeitar e tentar olhar sobre diversos ângulos a mesma situação. sim. E a comunicação precisa disso. Né? Porque para a gente pensar, daí a gente volta lá. Vou voltar àquela pergunta, tá, mas com que idade meu filho precisa? Se meu filho está falando errado, né? Daí a gente volta lá assim, tá, mas o que é falar errado? Uhum, Daí eu vou dizer assim, uma criança de 3 anos que uma pessoa que não seja do seu círculo familiar, tá? Não é a mãe, não, que não seja mãe, pai, tio, cuidador, enfim, que está ali mais no dia a dia. Por quê? Porque o nosso ouvido acostuma. Eu uhum, acostumo com aquela fala e eu realmente passo a entender. Isso uhum, acontece com adultos, por exemplo, que sofrem um acidente e que têm uma afasia, têm uma dificuldade de fala. Quem está mais próximo, às vezes, consegue entender melhor realmente o que ele está falando. uhum, Mas daí, voltando para a criança, ela chega num ambiente, seja numa festinha, e daí as pessoas começam. O que ela falou? O que ela quis dizer? E o adulto fica traduzindo tudo que a uhum, criança quer. Opa, se uma criança de 3 anos, 3 anos e meio, a outra pessoa, depois de algum tempo de conversa, continua não entendendo o que ela está falando, já liga a luzinha vermelha. Tá? um Por quê? Com indicador. 3 anos, ela já tem, a gente chama de inventário fonético. Vamos imaginar um quadro com os sons. Então, Uhum, assim, ela já tem mais da metade dos sons da fala adquiridos. Tá? Então, uhum, ela vai falar bala, bola. Claro que assim, ela não vai conseguir falar com 3 anos e meio, 4, prato, braço, esses encontros, né? Que é um uhum, pouco mais difícil porque requer daí de novo uma maturidade articulatória para conseguir fazer também. Mas a fala dela vai ser compreensível. Então, esse uhum, é um termômetro legal de a gente pensar. Se uma criança de 3 anos e meio, 4 anos, tem uma fala onde poucas pessoas conseguem entender, vale a uhum, pena fazer uma avaliação, para a gente poder realmente pensar o que está acontecendo. Uma criança uhum, que vai na escola, que tem estímulos, que a família conversa com ela, canta, conta histórias, e mesmo assim essa criança não está conseguindo desenvolver, é importante uma avaliação para poder uhum, pensar o que pode estar acontecendo. Pode ser, inclusive, uma perda auditiva leve, mas pode interferir. Por uhum, quê? O som vai entrar e eu preciso ter a nitidez desse som. uhum, Se eu não consigo ouvir bem, eu posso ter uma. Eu não vou perceber alguns sons. Porque se a gente pensar, a nossa língua, ela tem sons muito parecidos. Né? Por exemplo, se eu falo pala e bala, mola e bola, uhum, né? Se eu só olhar articulatoriamente, é o mesmo som, uhum, né? Então, por isso que a questão auditiva ela é super importante, porque às vezes sim, uma pequena, né, ou uma perda auditiva leve pode interferir nesse processo também. uhum, E daí a gente vai, né, pensando também, junto com essa questão da importância dessa parte toda anatômica, da estruturação dos órgãos fonoarticulatórios, a gente poder pensar da voz, que é a nossa identidade, né? E a voz está uhum, muito ligada, e eu acho legal, porque quando a gente fala de comunicação, a gente parece que assim, né, daqui a pouco está se perdendo no assunto e a gente volta, porque a comunicação ela envolve todos esses aspectos. sim, E a voz, ela está muito vinculada ao que tu falou antes dos modelos, porque também eu vou ter aquilo que eu consigo produzir com a minha laringe, né, do meu som. Mas se o meu modelo, por exemplo, for alguém com uma voz mais aguda, uma voz fininha, eu posso tentar imitar essa voz também. uhum, Mas a minha voz vai ser só minha, porque eu tenho um tamanho de laringe, eu tenho uma estrutura corporal que é só minha. Então a voz, ela é a nossa impressão digital, de impressão vocal.
né? Assim como Uhum, tem a impressão digital. Ela é única, mas a gente tem como modular ela também. Porque é uhum. isso, além da expressão, filho, não faz isso, tem a voz. Né? Ou então, vou dar uma notícia triste. Bah, tem que te contar, nem sabe, fulano está internado no hospital. Só um pouquinho, né? Ou então, assim, eu estou super feliz porque eu consegui entregar a tarefa que eu tinha para fazer, meu chefe me elogiou e eu estou muito feliz com isso. Uhum. Convenci? Não convenci, né? Então, esse conjunto, voz, fala, linguagem, precisa andar junto para que a comunicação seja efetiva. Sim. E tu sabe que isso eu entro muito nessa lógica, assim, dessa capacidade de conexão, assim, sabe? Da gente tanto se perceber, sabe? Da gente identificar o nosso perfil de comunicação, por exemplo, eu e tu conversando, a gente fica um dia inteiro conversando e a gente tem assunto. É Sim. uma coisa impressionante, mas a gente De fica, verdade. sabe? Mas é do nosso perfil, tem pessoas que não são assim, né? Sabe? Tem pessoas Sim. que, cara, tu pergunta, e aí, tudo bem? Ela diz sim. Uhum. Perguntou se estava tudo bem comigo? Eu respondi sim. Sabe? Então são pessoas que são mais curtas na comunicação. Então, Uhum. isso tem que falar, tem que ter a capacidade de modular a voz, dependendo da situação que a gente precisa lidar, dependendo da pessoa com quem a gente vai se comunicar. Também é interessante que a gente adapte o nosso comportamento, sabe? No sentido, eu vou Sim. conversar com uma pessoa que ela é mais séria, ela é mais curta, vamos dizer assim, na comunicação dela. Então também eu vou me adaptar, porque a chance de eu me conectar com ela é maior, sabe? Então Uhum. até uma criança, eu fico pensando, uma criança que é mais extrovertida, mais brincalhona, mais elétrica, sabe? Então eu não vou querer me conectar com ela, vou querer sentar, não, vem cá, senta aqui, vamos ler um livro. Não, eu vou entrar já milhão brincando com ela também, sabe? Ao mesmo Sim. tempo que uma criança que é mais quietinha também, eu vou chegar com calma, não vou querer, não, vem aqui, vamos andar de bicicleta porque o tio tem uma bike aqui, sabe? Então vários fatores que nem tu trouxe, sabe? Que a gente pode adaptar, que a gente pode desenvolver, sabe, na nossa Uhum. comunicação, de modo que a gente Sim. consiga se conectar melhor com as pessoas com quem a gente vai conversar, com quem a gente vai se comunicar. Né? Sim. E olha só, deixa Fala. eu tenho aqui três perguntas ainda para te fazer, eu tenho 12 minutos. Deixa eu ver aqui, deixa eu selecionar uma delas. Tá bom. Tu falou ali, Marlese, sobre a questão da lógica da avaliação, né? Em que momento a gente consegue perceber na criança alguns indicadores de que a fala dela, de que a Uhum. comunicação dela não está seguindo o desenvolvimento adequado da fase que ela está passando. Sabe? Sim. Então, existem outros indicadores de que, além daquele que tu citou ali, de daqui a pouco ela não está conseguindo falar a palavra de uma maneira que a outra pessoa Uhum. entenda. Existem outros indicadores de que Uhum. ela está tendo alguma dificuldade, sabe? Eu queria que se tu conseguisse pontuar algumas coisas, assim, não, isso aqui é Uhum. normal, isso aqui é normal da faixa etária, isso aqui pode ser uma patologia, pode ser uma disfunção, é melhor procurar uma avaliação de um Uhum. fonoaudiólogo porque pode estar alguma coisa acontecendo ali. Se tu conseguisse pontuar Uhum. algumas situações, alguns itens, assim, seria bem Tá. bacana. Então, primeiro a gente falou a questão ali da idade, 3 anos e meio, por aí, 4, limite de uma fala compreensível, embora Uhum, ainda com algumas trocas. Outra questão que é bem importante é o desejo de se comunicar. E é uhum, isso, assim, se a pessoa procura a pessoa para falar, ou isso, mesmo que ela não procure, quando alguém conversa com ela, ela conversa, é importante observar ela entre outras crianças, porque também a fala, às vezes, com um adulto, se é uma pessoa que ela não conhece, até porque ela é ensinada, né? Não fala com estranhos. sim. Mas entre o convívio familiar, ela conversa, e o conversar é isso, ela te conta histórias, ela conta do que ela viu na rua, do que ela gosta de fazer. Outra questão é como que está a interação dela, por exemplo, através do olhar. Ela tem um olhar atento ao que está acontecendo, ela busca o Uhum. olhar do outro no momento que ela conversa, ou é aquele Uhum. olhar parece gelado que te É atravessa, vago, né? ou tu chama ela e ela não te responde,
né? Tu convoca ela, fulano, vem aqui, senta aqui, ou né, entrega um brinquedo para a criança e ela não dá a mínima. Uhum. Né? São sinais que tu precisa estar atento para estar avaliando. Outra Uhum. questão daí também a gente pode pensar na parte estrutural, né? Uma criança que fica muito tempo com a boca aberta, né? Que apoia, acaba apoiando a língua e a língua vem mais para frente, e tudo. Ela pode estar tendo alguma questão também respiratória, uma criança que ronca muito. E Uhum. daí é muito importante uma avaliação com o otorrino, porque essa criança, a falta de oxigenação, por ela estar com essa dificuldade de respiração, pode interferir também na atenção, na concentração. Uhum. Então, ela parece uma criança extremamente inquieta, mas é que é uma criança que, por exemplo, não dorme bem, não descansa. Então, ela pode ter questões orgânicas também. A gente falou um pouquinho antes da a criança que também não responde quando tu chama. Ficar atento se não tem uma questão de audição. Né? Bate a porta, a criança não tem nem o reflexo de piscar, Nem o susto. nem o susto. Então, né? Ou é isso, tu chama, chama. Claro que às vezes assim, a criança está tão entretida na brincadeira que ela não Uhum. está prestando atenção. Mas se tu chama duas, três vezes, ela vai te ver, ela vai te ouvir. Uhum. Né? Mas se ela não tá atenta, né? Tu percebe que não é só, não é porque ela não quer, né? Ou então a gente pensa a questão da audição, a questão da própria fala, a linguagem, se é uma linguagem também empobrecida no sentido de não conseguir, de não ter muitos significados, assim, pede, é uma criança com 4, 5 anos que não conhece cores, que quando vai cantar não se interessa pelas músicas no momento, por exemplo, na escola, se é uma criança que já está na escola, na hora da rodinha, não chama atenção, não canta, não. Porque a música, ela estimula bastante a questão da Uhum. linguagem, da comunicação, pela melodia, pela própria ritmo, memória, enfim, uma série de questões. Assim, a música é extremamente rica no desenvolvimento infantil. E uma criança me causa estranheza quando uma mãe, um pai, enfim, chega e diz: meu filho não gosta de música. Né? Não propriamente, não estou falando estilo de música, mas eu estou falando porque é Uhum. muito comum, né? Porque a música ela engata em muitas questões, né? Eu tive a oportunidade de no ano passado participar de um projeto lindo, assim, que era uma sinfonia diferente de musicalização para autistas, e era bem a questão, a Uhum. música, o elo de comunicação muitas vezes, que a criança não falava praticamente, assim, evitava ter o contato olho no olho, assim, mais interacional, mas através da música ele se expressava. Uhum. Então, é super importante. A Laís até colocou agora ali, né? A música trabalha Eu ia realmente dizer. muitas áreas diferentes. A Laís, né? Musicista, enfim, toca, canta e toca lindamente. E é isso, o quanto. Então, são sinais que uma criança que ela é pequena já consegue perceber. E essa parte anatômica também, né? Respirador oral, criança que tem uma alteração da arcada dentária, que também não Uhum. consegue fazer o vedamento labial. Então, pode ter tanto a questão respiratória quanto ortodôntica. Então, por isso que eu digo assim, é esse conjunto. A gente não pode simplesmente se a criança fala errado e por isso precisa para fono. Não, mas é que às vezes é um conjunto de fatores que podem levar a essa alteração. E daí a gente pensa assim, tá, mas o que seria o patológico? Bom, Uhum. existem muitos estudos dentro do que é esperado para uma criança. Então, o patológico seria algo que desvie daquela curva que é comum. E daí a gente não está falando só. O que a gente tem que só ter o cuidado quando a gente pensa assim, nessas idades, que as coisas não são engessadas. Todas as Uhum. crianças com 2 anos, todas as crianças com 3 anos. Não, é por volta dele. Então, pode começar, porque tem crianças que às vezes vão se desenvolver mais na linguagem, outras vão se desenvolver mais nos aspectos motores. Então, Uhum. a gente precisa ver esse conjunto, e por isso, se a gente tem dúvidas sobre o desenvolvimento, conversa, né? Conversa com outras pessoas, porque assim, é diferente eu comparar.
uma criança com outra, né? Eu não tenho que ficar comparando o Uhum. fulaninho, o teu primo com a tua idade fazia tal coisa, o teu irmão com a tua idade fazia tal coisa. Não, é diferente. Mas eu poder me espelhar em outras crianças para eu poder, porque é isso, se eu também não tenho muito parâmetro, né? Eu não, só convivo com adultos, eu sou adulto, só convivo com adultos, não tenho crianças ao meu redor, tenho um filho. É difícil às vezes eu saber, será que isso está na idade, será que não? Uhum. Né? Quando eu tenho outras crianças próximas, porque daí tu começa, mas o fulaninho com 3 anos já fazia isso, Beltraninho com 3 anos também já fazia isso, né? O outro cicraninho também fazia. Tu começa a ter um outro olhar sobre essa situação. E as crianças na escola é muito rico, porque eles têm um convívio, que a gente fala de pares, né? E a troca entre pares. São Uhum. crianças da mesma idade que estão ali interagindo e eles mesmos se desafiam. É lindo de ver o desenvolvimento das crianças em grupo, assim, porque Sim. eles entram em conflitos, às vezes, a disputa do brinquedo, e às vezes, assim, aquela criança que ainda não consegue verbalmente dizer esse é meu, o que, que ele vai fazer? Ele vai empurrar, daqui a pouco ele vai, né, arrancar o brinquedo da mão do outro. Então, no momento que ele consegue, através da comunicação, da fala, expressar o que ele deseja, isso é extremamente rico. E daí Uhum. a gente vê adultos que acham que resolve tudo no soco, né? Na porrada. Porque também não sabe, não se comunica. Acha que Sim. essa é a via de comunicação, né? Então Sim. a gente realmente é lindo pensar que a comunicação ela se dá em todas as fases, né? Por isso a arte da comunicação, a beleza da comunicação em todos os ciclos da vida. Sim. E é uma coisa que eu vejo que assim como outras coisas também às vezes são vistas como algo inato. Tipo, a pessoa nasce sabendo se comunicar. Aquele lá nasceu Uhum. sabendo fazer isso, nasceu sabendo. Não, a comunicação, no meu entendimento, ela é uma habilidade, sabe? Claro que tem coisas que Uhum. às vezes são orgânicas, que se não for trabalhado, como falou, lá na infância, talvez Uhum. quando for adulto, tu já não vai poder mais resgatar, tu já não vai conseguir recuperar aquilo. Mas Uhum. outras coisas são habilidades, são coisas que tu pode desenvolver e eu me vejo muito nisso porque eu me comunicava de uma maneira totalmente diferente do que Uhum. hoje eu consigo me comunicar e tu é responsável por isso, né? Essas horas e horas de mastigação selvagem serviram para alguma coisa, né? A mastigação selvagem. É, tá aquela, dá. Mas enfim, Vai lá. mas é uma habilidade, né? É algo que a gente pode Sim. desenvolver tanto nessa parte de hoje a gente está aqui fazendo uma live, coisa que alguns meses atrás eu nunca me imaginaria colocando a cara aqui Uhum. fazendo uma live no Instagram. E hoje a gente Sim. coloca essa permissão, a gente consegue se permitir. E isso foi desenvolvimento, de buscar melhorar, de buscar desenvolver essa habilidade, sabe? Então, se tu acha que comunicação, a pessoa nasceu sabendo se comunicar, a Marliese nasceu sendo fonos, nasceu sabendo se comunicar Uhum. desse jeito, e eu quase me enrolei todo para falar aqui, né? Mas não, sabe? São algumas características, sim, mas outras são Uhum. treinamentos, são estudos, são Uhum. exercícios. Então, é uma série de coisas que a gente faz para desenvolver isso. Marliese, olha só, 1 minutinho e 20 Uhum. para te se despedir, senão o Instagram vai cortar nossa live aqui. Diz onde as pessoas podem te Uhum. achar, como elas podem fazer perguntas para Tá. ti. Dá teu tchau. Uhum. Então tá. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, foi muito bom. Esse bate-papo, no fim, a gente também quer conversar muito, saudade de poder estar, né, se falando mais. Mas, assim, agradecer a todos que estão conosco, agradecer imensamente a vida que Deus nos dá, a possibilidade desses encontros e a possibilidade de a gente desenvolver. E sim, é um tripé, a gente precisa ter, né? Tem aquilo que é nosso, sim, mas a gente precisa ter muito estudo, muita dedicação para que a gente possa estar nos aperfeiçoando a cada dia. E eu quero encerrar, então, essa minha parte com um trecho de uma fala do Cortella que diz assim: se 20 inspirar é se segundos. encher de vida, de fôlego. Você se inspira quando aquilo que você faz tem uma importância. Você se torna importante quando alguém te porta para dentro. E que a gente possa nos portar e nos importar
com as pessoas e fazer a diferença onde nós estivermos, buscando fazer o nosso melhor.